E com o Parlamento dissolvido, este Conselho de Líderes reúne-se numa espécie de comissão permanente, hoje com Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, e Fabiano Figueiredo, que lidera a bancada do Bloco de Esquerda. Em cima da mesa, os limites que um governo em gestão deve ter ou não, as questões da governabilidade e ainda os gastos da defesa na União Europeia. Mas bem-vindos ambos, boa tarde e bem-vindos e obrigada por estarem aqui nos estúdios da TSF. Começava, Pedro Pinto, por esta questão que tem sido a palavra mais repetida nos últimos tempos, desde que se precipitou a crise, que é a questão da governabilidade. Ainda há pouco, o Presidente da República voltava a dizer que cabe aos partidos definirem ou determinarem quais são as condições de governabilidade do pós-18 de maio. Para o Chega, existem condições para, como já disse, dizer que nunca estará integrado numa eventual solução com a AD? Olá, boa tarde Judite, boa tarde ao Fabiano, boa tarde a todos os ouvintes também. Bom, nós não dissemos que nunca estaríamos numa eventual solução de governo com a AD. Não estaremos, certamente, numa solução de governo com o Luís Montenegro, que é uma coisa completamente diferente. Nós vamos recordar que houve eleições a 10 de março de 2024 e no dia seguinte, nessa noite mesmo, o Chega se predispôs a ser uma solução de governo. E quem não quis entender aquilo que os portugueses disseram foi Luís Montenegro. O não e não. Com o não é não. Já tinha feito durante a campanha. O Chega abdicou, inclusive, de algumas das suas principais medidas que eram mais polémicas, mas para haver essa solução de governo e para essa estabilidade que agora fala também o Presidente da República, e foi o Luís Montenegro que não a quis. Luís Montenegro, com a sua arrogância, com a sua prepotência durante este mandato, este menos de um ano de mandato, que nunca quis essa solução do governo. Houve, inclusive, durante o mês de agosto, reuniões entre Luís Montenegro e André Ventura, para que isso fosse possível, mas foi Luís Montenegro sempre que disse que não, e manteve o não a não até ao fim. Portanto, esta foi a questão. Portanto, o Chega sempre esteve disponível. Nós queremos ser um foco de estabilidade do nosso país. Nós queremos ajudar à governação do nosso país. O país precisa ser governado. Temos coisas muito importantes para fazer e isso tem sido sempre aquilo que nós temos dito. Agora, em relação ao Sr. Presidente da República, também não posso deixar passar em claro. Eu acho que o Sr. Presidente da República, que esteve em silêncio sempre quando apareceu este caso de Luís Montenegro, que nunca falou e agora tem falado demais. Tem falado demais desde que foram as eleições na Madeira. Eu acho que o Sr. Presidente da República, neste momento, está em fim de mandato, deve terminar com dignidade o seu mandato e não se deve meter na vida política dos portugueses e dos partidos políticos. Porque ao estar a dizer que é isto que tem que acontecer nas eleições do dia 18 de maio, o que aconteceu nas eleições da Madeira, está-se a meter claramente no voto dos portugueses. Vamos deixar os portugueses votarem todos no dia 18 de maio. Os partidos políticos vão todos, da esquerda à direita, a apresentar o seu programa eleitoral e depois os portugueses serão eles que vão fazer essa análise. Serão eles que vão decidir aquilo que querem para o nosso país. Mas olhando para a questão da Madeira, não receia que o eleitorado nacional possa seguir também esta ideia? Quando diz que o Chega na Madeira também dizia que não queria um governo com Miguel Albuquerque à frente. E o resultado foi a perda de um deputado e o PSD com 23-1 da maioria absoluta. Não receia ou Chega que o eleitorado nacional possa seguir o mesmo caminho que o eleitorado da Madeira? Não, ou são situações completamente distintas? São situações completamente diferentes. As eleições regionais na Madeira são completamente diferentes. Recorde-se que o PSD ganhou sempre as eleições regionais na Madeira, por isso não podemos fazer da conjectura da Madeira uma conjectura a nível nacional. E depois existem outros pormenores que também são importantes de salientar. Na Madeira houve uma moção de censura apresentada pelo Chega, fomos nós que derrubámos o governo da Madeira. Dizia-se que normalmente um partido que apresenta uma moção de censura é muito penalizado nas urnas. Nós fomos penalizados, mas não fomos tão penalizados assim. Em termos de votos, sim. Perdemos um deputado, é verdade. Nós não somos como ao PCP, que transformamos derrotas em vitórias. Foi uma derrota para nós. O nosso objetivo não era esse, era o nosso objetivo, e este partido nasceu para ganhar eleições e não para perder deputados. Foi o que nos aconteceu. Mas vamos recordar que no dia 18 de maio não foi o Chega que deitou abaixo este governo. Foi o Luís Montenegro que se deitou abaixo ele próprio. Foi este governo que sabia que a moção de confiança não iria ser aprovada na Assembleia da República e quis ir, por teimosia, com uma moção de confiança para a frente. Portanto, as eleições são totalmente distintas. Quer a conjuntura da Madeira é distinta da conjuntura nacional, quer também a maneira como este governo caiu foi diferente da maneira como caiu o governo da Madeira. Mas deixe-me dizer uma coisa só para terminar em relação à Madeira, que me parece também importante. Nós não estamos arrependidos da moção de censura. É uma coisa que nós nunca podemos pactuar, é com arguidos. E Miguel Albuquerque é arguido.
Miguel Albuquerque e vários secretários regionais são arguidos. E nós nunca poderíamos pactuar com este governo de Miguel Albuquerque, nem com quem é arguido. E percebe-se logo claramente quem é que já deu a mão aos arguidos, que não se importa de haver arguidos ou não se importa de haver corrupção ou não, foi o CDS. Mas isso também já estamos habituados. Deixa-me regressar aqui ao Pedro Pinto. Falava há pouco, Fabián, na necessidade de uma campanha sem ruído. Pergunto-lhe se a questão agora recente destes cartazes e desta decisão do Primeiro-Ministro de tentar que fosse interposta uma providência cautelar sem que o Chega, na altura, tivesse sido ouvido. Agora não sei se já foi ouvido ou se já foi contactado para ser ouvido a propósito dessa questão. Se é uma questão que cria ruído também nesta pré-campanha. Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer em relação às declarações do Fábio Figueiredo, que eu percebo e certamente que as pessoas gostaram de ouvir tudo aquilo que o Bloco de Esquerda diz. Mas o que é certo é que o Bloco de Esquerda em 2015 foi uma solução de governo e não resolveu nenhum destes problemas que agora veio aqui trazer. E estamos a falar de 10 anos depois. E estamos a falar que apoiou o governo do Partido Socialista e aprovou orçamentos do Partido Socialista durante vários anos. Portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda vem aqui dizer é um bocadinho sempre aquela retórica, a propaganda política própria dos momentos eleitorais. O Chega não, o Chega é diferente. Nós queremos mesmo resolver o problema das pessoas. E ao querer resolver o problema das pessoas, é isso que vamos procurar na campanha. É dizer quais são as nossas metas, o que é que queremos para o país, a baixa de impostos que queremos para o país, porque continuamos a achar que a carga fiscal é gritante, que os portugueses trabalham ao fim e ao cabo para pagar as contas ao final do mês. E não é isso que queremos dar aos portugueses. Queremos dar uma vida boa aos portugueses. Queremos, por exemplo... Está a usar a expressão do Bloco. É uma expressão que o Bloco usa, por acaso usa, agora deixou de usar ultimamente, não sei porquê, talvez não lhe tenha corrido muito bem e por isso deixou de usar essa expressão. Mas, por exemplo, as forças de segurança continuam a ser esquecidas, os nossos idosos continuam a ter pensões de miséria. Eu agora estive na Madeira e há idosos que falaram connosco, que trabalharam uma vida inteira e têm 230 euros de pensão. Nós não podemos dar isso aos nossos idosos. Os nossos idosos têm que ter uma vida digna, têm que ter umas pensões dignas e é isso que, infelizmente, este governo não conseguiu dar. E depois poderia falar também, olha, por exemplo, dos dados que foram conhecidos ainda ontem, provisórios ainda, sobre o RASI, que é um problema que nós temos em Portugal e que o Chega vinha alertando desde há muito, que era o problema da insegurança que existe neste momento no nosso país, do aumento da criminalidade, do aumento da criminalidade violenta, o que não era normal no nosso país, do aumento das violações. Foram um aumento gritante, com 543 violações. Aquelas que foram reportadas, fora aquelas que existe também um problema em Portugal que nós temos que ver no futuro, que é aquelas pessoas que não reportam este tipo de violência, como a violência doméstica. Há muita violência doméstica escondida, certamente, no nosso país. Portanto, é tudo análises que nós temos para fazer. Mas aquilo que nós queremos é melhorar a vida dos portugueses. Nós não queremos, e cada um de nós perde, cada um deputado, cada um político, cada um português perde quando vê um jovem nosso emigrar. Um jovem português emigrar, sair do nosso país à procura de uma vida melhor, é sinal que fomos nós todos que falhamos. Foi um Estado que falhou durante 50 anos, falhou aos portugueses. Porque nós lembramos que houve muitos portugueses a emigrar na década de 60, 70, 80, porque o Estado falhava. Mas continua a falhar porque continuam os portugueses a emigrar. E é isso que nós queremos evitar. Cada jovem que emigra é cada quadra que nós perdemos e nós queremos evitar isso. E sobre os cartazes? Sobre os cartazes. Já lá ia. Sobre os cartazes. Bom, aquilo que eu tenho a dizer sobre os cartazes é uma coisa muito simples. Luís Montenegro convive muito mal com a liberdade de expressão. Qualquer dia chegaríamos ao cúmulo, se isto fosse para a frente, se fôssemos obrigados a retirar esses cartazes, a perguntar ao governo em funções que frase é que podemos meter no cartaz ou quem é que nós podemos meter nos cartazes. Portanto, isto soa quase ridículo. Isto é um Luís Montenegro totalmente de cabeça perdida. É um PSD totalmente de cabeça perdida. Sabe que mentiu aos portugueses. Sabe que não esclareceu os portugueses. Sabe que não foi transparente com o povo português. Sabe que nós vamos a eleições por culpa dele e por culpa de um negócio que tinha pessoal. E isto é importante que as pessoas percebam. Luís Montenegro tinha um negócio pessoal. Luís Montenegro foi à moção de censura do Chega brincar com os portugueses e tentar dizer, bom, reparem que eu tenho terrenos que valem 18 cêntimos. Se quiser até posso entregar ao Chega terrenos que valem 18 cêntimos. Isto foi brincar com os portugueses. Porque depois as coisas começaram-se a desenrolar e afinal aquilo era uma coisa muito séria. Tinha avanças e avanças que recebia enquanto era Primeiro-Ministro, enquanto devia estar em exclusividade e não estava em exclusividade. Pode-me perguntar assim, mas por ser Primeiro-Ministro não tenho direito a ter um trabalho antes? Claro que tem direito a ter um trabalho antes. Não tem direito a ser Primeiro-Ministro tendo esse trabalho e beneficiando as empresas com quem vai lidar durante esta fase em que é Primeiro-Ministro. É isso que Luís Montenegro não esclareceu ao país. Era isto que Luís Montenegro devia esclarecer aos portugueses. Devia ter sido transparente. Nós, na política, temos que ser o máximo de transparente possível. Porquê? Porque nós temos que dizer às pessoas para virem votar. As eleições é o expoente máximo da democracia. E se nós queremos dizer que vivemos num país democrático e queremos um país democrático e queremos que a democracia perdure,
então os políticos têm que ser transparentes, têm que ter transparência e têm que ter a sua vida aberta. É isso que tem que acontecer. E o Luís Montenegro não foi transparente. Esta manhã, o Almirante da Reserva, Gouveia Melo, dizia que pode ter havido aqui um exagero de linguagem nos cartazes do Chega e exortava também os políticos a terem esse cuidado, a não caírem no excesso, digamos assim. O Chega foi além do que deveria ter ido nesta comparação. Luís Montenegro, não existe nenhuma questão judicial. Os cartazes têm uma finalidade. José Sócrates foi o rosto do Partido Socialista, um rosto de um governo acusado de corrupção, de um primeiro-ministro acusado de corrupção, que esteve preso por corrupção, que não é julgado porque a justiça em Portugal tarda muito, a justiça em Portugal falha, porque é incrível como é que este processo se arrasta há anos e anos e anos nos tribunais. E vai acabar por prescrever. Isto é que é a grande questão sobre José Sócrates. Luís Montenegro é o rosto da corrupção que existe neste momento no PSD. Porque é o líder do PSD neste momento e é primeiro-ministro de Portugal. Não estou a dizer que Luís Montenegro é corrupto. Estou a dizer que é o rosto. Porque ainda agora foram acusados de corrupção e são arguídos 60 individualidades entre o PSD e o PS. E alguns deles eram deputados do PSD. São arguídos, exatamente. E alguns deles eram deputados do PSD e estavam sentados naquela bancada do PSD. Nas câmaras municipais, olha, Pinto Moreira, o grande amigo de Luís Montenegro, Câmara Municipal de Espinho, também ele é arguído em processo de corrupção. Ou seja, os cartazes significam isto, que em 50 anos o PS e o PSD nunca combateram a corrupção, porque sempre conviveram sempre muito bem com a corrupção. É isso que querem dizer os cartazes. O Chega não vai retirar os cartazes. Não, o Chega não vai retirar os cartazes. Mal estaríamos se o Chega for obrigado a retirar os cartazes. Era o Estado de Direito que estava em perigo, é a democracia que está em perigo. Portanto, se o Chega for obrigado, e esperemos que não, a retirar os cartazes, algo vai mal na nossa democracia e creio que nós temos todos que analisar e fazer uma análise muito fria e concreta do que é que está mal na democracia. Pedro Pinto, acha que terá sido já ultrapassado ou corre-se o risco deste governo de gestão ultrapassar algum dos limites exatamente de um executivo de gestão? Sim, corremos esse risco. Eu creio que não é um governo, quando está em gestão, não é ético nem correto fazer todas estas mudanças. Mas deixe-me só ir um bocadinho atrás, porque recordar em 2015, ao contrário do que o Fabian disse que o André Ventura estava no PSD e o Pedro Pinto no CDS, mas nós não éramos deputados, nem tínhamos influência governativa nem no governo de Pedro Passos Coelho. Essa é a grande verdade também. O Bloco de Esquerda foi uma solução de governo e onde muitos dirigentes do Bloco agora, atuais deputados inclusive, estavam lá nessa altura. Portanto, em relação a isso, estamos também conversados. Agora, em relação, por exemplo, às PPPs. Nós temos uma opinião sobre as PPPs, achamos que as PPPs são importantes no nosso país, particularmente nos hospitais. E vou-lhe dar um exemplo gritante, que é o Hospital de Vila Franca. O Hospital de Vila Franca era uma PPP, foi revertida depois pelo governo do Partido Socialista, com o apoio do Bloco de Esquerda, e a partir daí, até doentes têm macas nas garagens. Portanto, uma PPP que funcionava bem, era um bom exemplo de gestão de um hospital, onde as pessoas tinham condições naquele hospital e deixaram de ter condições. O mesmo acontece em Braga, com o Hospital de Braga. Portanto, isso é uma coisa. Agora, estarmos a fazer, quando um governo já está em gestão, quando não sabemos quem é que vai ganhar as eleições, quando as coisas... A política em Portugal, neste momento, pode ser ganha ou pela esquerda ou pela direita. Tem tido geometria variável, digamos assim. É bastante isso. Pela esquerda ou pela direita. Existe uma percentagem de indecisos muito elevada. Nós não sabemos qual é que vai ser a força dos partidos políticos no próximo dia 18 de maio. Portanto, estarmos agora a fazer este tipo de gestão não é ético nem é correto. Também já percebemos que este governo da AD não é nem uma coisa nem outra. Não tem ética nem é correto. Mas, inclusive, por exemplo, nas nomeações, eu acho escandaloso terem nomeado para assessorias a ganharem algum dinheiro importante filhas de deputados atuais do PSD. E foi feito agora, na passada semana. Portanto, isto é tudo menos ética. Isto é tudo menos correto. Da mesma maneira que os presidentes de Câmara que vão terminar o seu mandato em setembro de 2025, a grande maioria deles já foram para institutos também públicos. Ou seja, postos por este governo. Não interessa se são bons, se são maus. Interessa é ter o cartão laranja, o cartão partidário. Era isto que fazia o Partido Socialista. É isto que nós não queremos para o nosso país. As pessoas têm que ter mérito para estar nos locais. Não têm que ser grandes empresários ou serem diretores de alguma coisa, de algum instituto público em Portugal, por terem o cartão do PS ou do PSD. É isto que nós não queremos para a nossa democracia. Nós queremos que as pessoas tenham mérito para isso. Mas eu tenho que dizer isso. Eu vi ontem numa página de política quem é o cabeça de lista do PSD em Bragança. E pasme-se,
é Hernani Dias, o ex-secretário de Estado, que foi implicado na lei dos solos, que abriu 2 imobiliárias quando sabia que estava no governo e que iria beneficiar do facto de estar no governo, da lei dos solos, iria beneficiar para essas imobiliárias, e volta a ser o cabeça de lista do PSD por Bragança. Portanto, está tudo dito. Eu creio que está tudo dito. Por isso eu acho que esta campanha eleitoral deve ser pela positiva. Nós vamos tentar isso. Agora, não tentem como se diz na gíria, picar-nos, porque aí mandam uma pedra, levam sempre com 2 ou 3, e já sabem como é assim. O Chega vai tentar ao máximo apresentar as suas propostas para o país, que são propostas firmes, propostas para um país evoluir, propostas que interessam realmente às pessoas. Agora, não podemos estar a ser atacados todos os dias, e já se percebeu que o que este governo vai querer fazer, e percebe-se por aquilo que o Luís Montenegro fez ontem, que este governo vai querer fazer uma campanha na lama. Porque querem fazer essa campanha na lama por uma coisa muito simples, que é para dizer assim, estão a ver, com o Chega não se pode conversar. Mas não, os portugueses já sabem que com o Chega se pode conversar. O PSD quer fazer essa campanha dessa maneira, porque sabe que não tem ideias para o país. Acha que o PSD está a tentar queimar pontos com o Chega? O PSD sabe que falhou aos portugueses durante 1 ano. Sabe que o SNS continua sem funcionar em Portugal. Sabe que morreram 11 pessoas nas mãos do INEM, à espera do... Ainda não existe a conclusão, não é? Nós em Portugal às vezes esperamos muito pelas conclusões. O que é certo é que as notícias saíram e toda a gente percebeu o que é que se tinha passado. Depois queremos tentar tapar as coisas. Mas isto aconteceu. O que é certo é que houve bombeiros que morreram a combater incêndios. O que é certo é que houve um bombeiro que infelizmente faleceu da Corporação de Bombeiros de Odmira. E é curioso, pouca comunicação social fala nisto. É que faleceu com 81 carros de combate que foram entregues aos bombeiros e que não estavam em condições. E houve um que teve um acidente. Pouca gente fala nisto. Mas isto é verdade. E a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é desta Ministra da Administração Interna e deste Governo. E já para além daquilo que falharam com as forças de segurança. Disseram, negociámos com os sindicatos. Quantos sindicatos é que negociaram? Negociaram com 1 ou 2. Perguntem às forças de segurança se estão satisfeitas com este governo. Perguntem aos bombeiros se estão satisfeitos com este governo. Perguntem aos profissionais de saúde, aos professores se estão satisfeitos com este governo. Não estão. Sabe quem é que está satisfeito? São os pequenos e médios empresários e as pessoas que trabalham do interior do país. Porque graças ao Chega não pagam portagens. Aquelas portagens que era escandaloso pagarem, e graças ao Chega nas scuts não pagam portagens no Algarve. Graças a nós, porque somos nós que viabilizamos essa proposta. Falar em temas que vão estar na campanha eleitoral, seguramente. Tem que estar, porque é um tema que mexeu no bolso das pessoas. Eu ando muito pelo país e tenho pessoas, pequenos e médios empresários, que dizem que poupam centenas e milhares de euros por mês, que era aquilo que pagavam em portagens. Estou a ouvir ali o sorriso do Fabián. O Fabián sabe que tem razão, porque também votou a favor dessa proposta. Mas ele sabe que nós temos razão em relação a isso. Porque era escandaloso aquilo que os portugueses pagavam em portagens. Aliás, continua a ser escandaloso o que se paga na A1, na A2, nas portagens do litoral do país. Continua a ser escandaloso. Agora, isto é uma coisa que vai ter que ser definida no futuro, e o Chega vai querer acabar com as portagens, certamente. Por falar em temas que vão estar na campanha, ou pelo menos deveriam estar, dada a situação do mundo de hoje em dia, uma das questões tem a ver com esta nova vontade, o ímpeto, digamos assim, da União Europeia de investir mais na questão da defesa. Pedro Pinto, como é que é possível explicar aos eleitores que, como ambos disseram, enfrentam problemas no dia-a-dia graves, que vai haver um investimento ou um desvio de verbas para a defesa? Concorda com o Luís Montenegro quando ele diz que se pode investir na defesa sem descurar o lado social, as despesas sociais? Eu acho que isso é difícil de explicar aos portugueses. Aqueles portugueses que, como disse, que têm grandes dificuldades em pagar as contas ao fim do mês, dizer que vai haver um país que os suga em impostos e que vai apostar mais na defesa, é difícil explicar. Se me perguntar assim, acha que devíamos apostar mais na defesa? Eu creio que sim, creio que era importante, porque infelizmente a defesa em Portugal está obsoleta. Tudo aquilo que estes governos têm feito ultimamente tem-se esquecido da defesa em Portugal. E por isso, todas as normas europeias também dizem que os países têm que apostar mais na defesa. Temos uma guerra na Europa, temos uma guerra também no Médio Oriente, que também não se sabe quando é que vai acabar, infelizmente. Temos os Estados Unidos de fora? Sim, temos os Estados Unidos de fora a tentar controlar essas guerras, coisa que não fazia antes desta administração. Portanto, acho que a Europa é importante que faça esse apoio. Agora, temos que ver como e com condicionantes. Agora, se é para sobrecarregar mais os portugueses em impostos, isso estamos totalmente contra. Agora, se é para não dar condições aos portugueses e apostarmos mais na defesa,
Bom, então e as condições dos portugueses? Para nós, os portugueses estão... E então como é que na leitura do Chega se pode fazer isso? É isso que tem que ser analisado, tem que se perceber o que é que Luís Montenegro quer dizer com essa frase, tem que se dizer o que é que se pode fazer com mais investimento na defesa, mas de que maneira é que se pode fazer esse investimento sem sobrecarregar mais os portugueses a impostos. Isso para nós é o fundamental. Porque aquilo que nós queremos e que temos que dar mesmo aos portugueses é condições de vida. E é isso que os portugueses não têm. Eu há pouco ouvia o Fabinho a falar sobre saúde, sobre o que se passa nos hospitais, e é muito importante. Mas é importante que todas as pessoas tenham direito à saúde. E é isso que não se passa. Não se passa porque, infelizmente, o Bloco de Esquerda e os partidos de esquerda têm um bloqueio ideológico em relação a tudo o que é privado. É um bloqueio que eles têm. Não regressemos agora às parcerias mas é importante, eu tinha que responder a isto, porque é importante nós dizermos isto. Ou seja, não importa as pessoas morrerem nos corredores dos hospitais, mas, é o SNS e vamos salvar o SNS. Mas as pessoas estão a morrer nos corredores dos hospitais. Agora, ir para o privado, isso é que não. Uma PPP, isso é um problema. Não há problema nenhum. As coisas têm que ser bem feitas. Tem que ser o Estado a ajudar essas pessoas para poderem ter uma saúde em condições, que é isso que não acontece no nosso país. Ou seja, o Estado tem que ajudar primeiro essas pessoas. A defesa é importante, mas lá iremos, vamos ver no futuro o que é que... Também tem que ser a União Europeia também a ajudar também nesse campo. Para a campanha eleitoral não será um tema para o Chega, a defesa? É um tema, eu creio que os temas todos eles vão ser falados na campanha eleitoral. Eu creio que não é o tema primordial para a campanha eleitoral. Existem muitos mais problemas no nosso país, muitos mais problemas que nós temos que resolver dos portugueses e que temos que dar ideias e soluções para resolver esses problemas dos portugueses. É isso que nos importa, esse é que é o foco, e o foco é dar uma vida melhor, sem dúvida, aos portugueses. Mesmo para fechar, eu vou ser muito rápido, mas eu ouvir o Fábio Figueiredo, o Bloco de Esquerda, a dizer que precisamos de segurança, de reforço de segurança nas fronteiras da Europa, bom, eu acho que é fantástico. É uma coisa que nós dizemos há muito tempo, mas ele esqueceu-se só de dizer um pormenor. Precisamos de um reforço de segurança nas fronteiras da Europa para não entrar toda esta imigração descontrolada que tem invadido a Europa. Este é que é o grande drama. E é um drama que existe em Portugal, porque ainda tivemos na semana passada... Fala das ameaças que existem, o Pedro Pinto fala das ameaças que não existem. Não, das ameaças reais, não são percepções. São ameaças reais que existem no nosso país. Aliás, ainda esta semana disseram isso numa entrevista, e alguém ligado às migrações que diz que não sabem quantos imigrantes é que estão em Portugal. E isso é mais um descalabro, mais um falhanço deste governo de Luís Montenegro. Vamos fechar este Conselho de Líderes com Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, e Fabiano Figueiredo, líder parlamentar Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, e Fabiano Figueiredo, líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Assim é que é. Isto já foi dos comícios há pouco. E desejamos então, desejando também boa campanha. E o Conselho de Líderes regressa na próxima semana.